Graças a Deus, estamos reunidos aqui para mais uma reunião, para mais um dia onde vamos aprender com a palavra de Deus. Temos uma palavra importante para você, para sua família e para você aprender a como usar o poder de Deus. Aqui no livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 18, a Bíblia nos ordena o seguinte: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo aqui nos dá uma ordem e nos dá uma instrução a respeito daquilo que Deus quer para nós. Nós vivemos um tempo onde temos visto a igreja tão longe de Deus às vezes, tão distante, tão fria, às vezes acolhendo o mundo, aceitando as coisas do mundo dentro da igreja, a igreja às vezes participando de um culto e saindo do culto e se envolvendo com todo tipo de coisas que Deus não aprova. E nesse contexto todo, o apóstolo Paulo fala aos Efésios, dizendo que eles deveriam se encher do Espírito Santo. Então, nessa palavra, o apóstolo Paulo fala aqui de duas coisas importantes. Ele faz aqui uma comparação entre embriagar-se e encher-se. Ele diz que nós não devemos nos embriagar, ou seja, não devemos dar espaço para embriaguez. Uma pessoa embriagada é uma pessoa que ganha coragem, ganha ousadia, perde a timidez, que é capaz de fazer muitas coisas. Por outro lado, uma pessoa cheia do Espírito Santo também é capaz de fazer muitas coisas, também ganha coragem, ganha ousadia, perde a timidez e é capaz de fazer coisas que ela não faria, porque ela está cheia do Espírito Santo. O apóstolo Paulo faz um contraste entre as duas coisas, entre estar embriagado e estar cheio do Espírito Santo. E ele diz que Deus quer duas ordens, ele nos dá uma ordem passiva e uma, vamos dizer assim, positiva. Uma ele diz não, ou seja, não vos embriagueis. Deus não quer que nós sejamos embriagados com o vinho desse mundo ou com as coisas desse mundo, mas Deus quer sim. Ele ordena que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo. E ele vai dizendo aí que o fruto, o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo, ele começa a dizer a partir do versículo 19 em diante, ele diz que quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ele diz aqui que ela começa falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. O apóstolo Paulo vai dizendo que o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo é comunhão, ou seja, é a pessoa tratando bem a outra, é a pessoa falando de maneira amorosa, generosa com a outra pessoa, é a pessoa tendo comunhão umas com as outras, o que é o mandamento de Deus. Além disso, o apóstolo Paulo diz que um segundo resultado de uma pessoa cheia do Espírito Santo é o que está no verso 20. Ele diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela passa a ser grata a Deus por tudo. Essa pessoa, ela passa a ter gratidão na sua boca. Não é aquela pessoa que reclama de tudo, reclama da casa onde mora, reclama da vida que tem, reclama de não ter isso, de não ter aquilo, ou de ter demais isso, ou demais aquilo. A pessoa que tem o Espírito, que evidencia o Espírito Santo na vida dela, é uma pessoa que tem gratidão, ela sabe ser grata a Deus por tudo que ela tem, por tudo que Deus tem dado a ela. Uma pessoa que tem gratidão, ela não tem maledicência na sua boca, não há maldade, não há calúnia,
não há injúria, não há falsidade na boca dessa pessoa. Na casa dessa pessoa muda. Na casa da pessoa que é grata a Deus, ela tem palavras de gratidão pela vida, pela família, pelos amigos e por tudo que Deus tem dado a ela. É um fruto, é a evidência de quem está cheio do Espírito Santo, é gratidão. Você conhece uma pessoa que tem o Espírito de Deus na vida dela quando há gratidão na sua vida, em nome de Jesus. Além disso, no versículo 21, o apóstolo Paulo diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Além desses dois itens que nós citamos, a Bíblia diz que também uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela evidencia na vida dela sujeição. É aquela pessoa que é capaz de se sujeitar, é aquela pessoa que é capaz de obedecer, é aquela pessoa que tem humildade para reconhecer os seus erros, suas falhas, é aquela pessoa que é capaz de estar debaixo de uma autoridade, é capaz de se submeter a outra pessoa. Quem tem o Espírito de Deus, ela evidencia assim. Se você vê uma pessoa orgulhosa, soberba, arrogante, você pode ver que ali não habita o Espírito de Deus. Mas onde há sujeição, aí sim o Espírito de Deus habita. Então eu pergunto para você, diante do que a gente tem visto aqui, o apóstolo Paulo diz que o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo, ele diz que é comunhão uns com os outros, que é gratidão a Deus, uma vida grata a Deus, uma boca com palavras de gratidão e uma vida de sujeição. Eu pergunto, você está cheio do Espírito Santo? Você tem estado cheio de Deus na sua vida? Você tem se enchido do Espírito Santo, da plenitude de Deus? Você tem evidenciado essas características de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Pense um pouco e peça para Deus lhe dar essa direção e essa orientação na vida, em nome de Jesus. Até a próxima.